of justification. O nosso assunto para esta manhã é a natureza da justificação. Because justification is such an important doctrine, it's vital that we clearly understand what is meant by justification. Uma vez que a justificação é uma doutrina tão importante, é vital que todos nós entendamos claramente o que é o que nós queremos dizer quando falamos em justificação. Satan has been attacking this doctrine since New Testament times. Satanás tem atacado esta doutrina desde os tempos do Novo Testamento. There are many heretical views around. Tem havido muitas visões heréticas a respeito ao nosso redor. So we will try this morning to show the true nature of justification. Então o que nós vamos tentar fazer nessa manhã é mostrar a verdadeira natureza da justificação. It's important that we would all be clear in our own minds as to what is meant by justification. É muito importante que cada um de nós tenha bem claro em nossa mente o que queremos dizer quando falamos em justificação. The first thing to understand is that justification is forensic or judicial. A primeira coisa fundamental é nós entendermos que a justificação ela é algo forense ou judicial. It's the action of a judge. É a ação de um juiz. Actually, it takes place in heaven. Na verdade, essa justificação acontece no céu. It's something that God does and only God does. É algo que só Deus pode fazer e algo que só Deus faz. It does not change us, it doesn't make us holy. A justificação não nos transforma, ela não nos torna santos, But it changes our standing before God. Not our state, but our standing. ela então muda não o nosso estado, mas o nosso status, como nós somos vistos diante de Deus. To illustrate this, let us take the case of somebody who is accused of having committed a murder. Para ilustrar isso, vamos pensar no caso de alguém que é acusado de um crime de homicídio. Actually, the man did not do it. O homem não praticou o crime, He is tried for the crime and the judge finds him guilty. mas então o homem é processado por essa acusação e o juiz o considera culpado. He did not do it. He is not a murderer. O homem não fez aquilo, ele não é um homicida. Yet in the eyes of the law, he is guilty. He is a murderer. Porém, aos olhos da lei, ele é culpado e ele é um homicida. Or think of another man who actually did commit a murder. Agora pense no oposto, pense em um homem que de fato cometeu esse homicídio. He is tried and is found guilty by the judge. Ele é He's found guilty by the judge. Então ele é acusado e ele é considerado culpado pelo juiz. He has a very clever lawyer who has succeeded in getting him acquitted. Mas ele contrata um bom advogado que consegue fazer com que ele seja absolvido. In reality, he is a murderer, but in the eyes of the law of the land, he's innocent. Na realidade, ele é um homicida, porém, aos olhos da lei, ele é inocente. The finding of the court does not change the nature of the man. A conclusão daquele tribunal não muda a natureza do homem. He is in reality either a murderer or he is not. Ele é, na realidade, ou ele é um homicida ou ele não é um homicida na realidade. The law does not make the man a murderer, though he is unjustly regarded as such. A lei não pode tornar um homem um homicida, mas ela pode injustamente considerá-lo como tal. On the other hand, the sentence of the judge may pronounce the man who has committed the crime as innocent. Por outro lado, a sentença de um juiz pode proclamar um homem que de fato cometeu o crime como sendo alguém inocente. Now, we are all sinners in actual fact. Agora, nós todos somos pecadores de fato e de verdade.
We sinned in Adam before we were born. Nós pecamos em Adão antes mesmo de termos nascido. Since we entered this world, we have sinned against God in thought, word, and deed. Desde que nós entramos neste mundo, nós temos pecado contra Deus em pensamento, palavras e obras. As far as the law of God is concerned, we are all criminals. No que diz respeito à lei de Deus, todos nós somos criminosos. As sinners, we are, in our natural state, under the wrath and curse of God and on our way to eternal punishment. Como pecadores, nós todos em nosso estado natural estamos debaixo da ira e maldição de Deus e estamos a caminho da punição eterna. We deserve to be cast into hell forever. Nós merecemos ser lançados no inferno para sempre. But when we believe in Jesus as our Savior, we are justified. Mas quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, nós somos justificados. That means that we are pardoned of all our sin and regarded as righteous in the eyes of God. E isso significa que nós somos perdoados de todos os nossos pecados e somos considerados justos aos olhos de Deus. We are not innocent, we actually did these sins. Nós não somos inocentes, na verdade nós cometemos todos esses pecados. But we are forgiven. Mas nós somos perdoados. We are looked upon by God as righteous in His sight. Deus olha para nós como justos à sua vista. We are clothed with the righteousness of Christ. Nós somos vestidos com as vestiduras de justiça de Cristo. As Romans 8 verse 1 says, there is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Como Paulo diz em Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. In studying this subject, I would like us to use the definition that we get in the Westminster Shorter Catechism. Então, enquanto vamos estudar, para nós estudarmos esse assunto, eu queria usar como base a definição de justificação que é dada no nosso breve catecismo. Question 33 asks, what is justification? Pergunta 33 diz, o que é justificação? The answer given is, justification is an act of God's free grace, wherein He pardoneth all our sins, and accepteth us as righteous in His sight, only for the righteousness of Christ, imputed to us and received by faith alone. E a resposta dada é a seguinte: justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida só pela fé. As always, these definitions in the Shorter Catechism are brilliant, and it's very important for us to know and to study the Shorter Catechism. Como já dissemos isso tantas vezes, as respostas do breve catecismo são brilhantes e é por isso importante para nós conhecermos e estudarmos essas respostas. Anyone who grasps the teaching of the Shorter Catechism already has a good grasp of the doctrines of the Bible. Qualquer pessoa que estude o catecismo e consiga abraçar o seu conteúdo é alguém que tem um grande conhecimento já das doutrinas da Bíblia. So let's work through this Shorter Catechism clause by clause. Então vamos percorrer a resposta do breve catecismo, oração por oração, cláusula por cláusula. First it says justification is an act. A primeira coisa que nos é dita é que justificação é um ato. It's not a work or a process, it's something that takes place at a moment in time. Não é uma obra ou um processo, algo que leva tempo para acontecer, mas é algo que acontece no momento exato. This is quite different from sanctification. Sanctification goes on from the time of our conversion until our death. Isso é diferente da santificação, por exemplo. A santificação é um processo que começa na nossa vida e prossegue até o fim. But justification is something that takes place at one point, one moment of our life. Mas a justificação é algo que acontece em um único instante, em um só momento da nossa vida. It is an act of God, perfect and complete in a moment. É um ato de Deus que é perfeito e acabado em um instante. When we get to heaven, we won't be more justified than we are today. Quando nós chegarmos ao céu, nós não seremos mais justificados do que somos hoje.
When we die, our sanctification is completed and we are made perfect. Quando nós morremos, a nossa santificação é completada e nós nos tornamos perfeitos em santidade. But we will not be more justified in heaven than we are today. Mas nós não seremos mais justificados depois da morte no céu do que somos hoje. Next, we notice it's an act of God's free grace. Em segundo lugar, nós observamos aqui que a justificação é um ato da livre graça de Deus. It's an act of God particularly attributed to the Father. É um ato de Deus que é particularmente atribuído ao Pai. It's an act of free grace. We do not merit it or earn it. É um ato de livre graça, não é algo que nós merecemos ou que nós adquirimos mérito para obter. We do not deserve it. We are unworthy of being justified. Não é algo que é dado a nós como um salário, nós somos indignos de sermos justificados. Yet God freely bestows it upon us. Contudo, Deus gratuitamente, livremente concede isso a nós. In His great mercy and love, He justifies us. Em sua grande misericórdia e amor, Ele nos justifica. He doesn't justify all men and women. Deus não justifica todos os homens e todas as mulheres. He justifies only the elect, those whom He has chosen from eternity in His love. Ele justifica apenas os eleitos, aqueles a quem Ele escolheu desde toda a eternidade em seu amor. He justifies only those for whom Christ died on the cross, making atonement for them. Ele justifica apenas aqueles por quem Cristo morreu na cruz, fazendo expiação por eles. Christ did not die for everyone's sins, but only for the sins of those whom His Father gave Him, the elect. Cristo não morreu por todos os homens, mas apenas por aqueles a quem o Pai lhe entregou, a quem o Pai lhe deu, os eleitos. God justifies only those who are born again by the Spirit of God. Deus justifica apenas aqueles que são nascidos de novo pelo Espírito de Deus. Next, in justification, God pardons all our sins. Em seguida, o catecismo diz que na justificação Deus perdoa todos os nossos pecados. It's not simply our past sins, as some people think. Não são apenas os nossos pecados passados, como algumas pessoas acreditam. Rather, all our sins are forgiven, our past sins, our present sins, and even our future sins. Na verdade, todos os nossos pecados passados, nossos pecados presentes e nossos pecados futuros são todos perdoados naquele instante. If our future sins were not forgiven, then justification would have to become a process because we continue to sin. Se a justificação não alcançasse os nossos pecados futuros, ela teria de ser um processo, porque nós continuamos a pecar e, portanto, continuaríamos precisando ser justificados de novo. All our sins need to be forgiven because even one sin would send us to hell forever. Todos os nossos pecados precisam ser perdoados, porque um único pecado seria capaz de nos levar para uma eternidade no inferno. So that means if you're justified, all the sins that you will ever commit in the future are already forgiven. Então, se você é alguém justificado, isso significa que todos os pecados, até aqueles que você ainda vai cometer, já estão perdoados. Surely this is a wonderful doctrine. Certamente essa é uma doutrina maravilhosa. Next, we notice that He accepts us as righteous. Em seguida, nós aprendemos aqui que Ele nos aceita como justos. Many people forget this part of justification. Muitas pessoas se esquecem desta parte da justificação. They think that it only deals with the forgiveness of sins. Elas acreditam que a justificação lida apenas com o perdão dos pecados. But here is an added huge blessing. Mas aqui nós temos uma bênção adicional gigantesca. You could have your sins forgiven, and yet there would be nothing positive to commend you to God. Talvez fosse possível, poderia acontecer que você tivesse os seus pecados perdoados, mas não haveria em você nada de recomendável aos olhos de Deus. You could have your sins forgiven, but there would be no reason why God should take you into heaven. Talvez pudesse acontecer de você ter os seus pecados perdoados, mas Deus não teria nenhuma razão para, por causa disso, levar você para o céu. But in justification, we're given a positive righteousness which commends us to God and makes us pleasing in His sight.
Mas na justificação acontece também que nós recebemos, é imputada a nós uma justiça positiva, que nos torna recomendáveis diante de Deus. Nós nos tornamos agradáveis e aceitáveis diante dele. Next, we notice that he accepts us as righteous only for the righteousness of Christ imputed to us. Em seguida, o catecismo nos diz que isso acontece somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada. This righteousness is not something that we have by nature, because indeed by nature all our righteousnesses are as filthy rags, Isaiah 64:6. Essa justiça que nós agora temos não é algo que pertence a nós por natureza. Na verdade, se nós consideramos o que diz Isaías 64, todas as nossas justiças próprias eram como trapos de imundícia diante dele. We have nothing to commend us to God, but our Lord Jesus Christ is perfectly righteous. Nós não temos nada em nós mesmos que seja elogiável ou recomendável diante de Deus, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é perfeitamente justo. So in justification, God does something amazing. He reckons to us the righteousness of Christ. Então, na justificação, Deus faz em nós algo maravilhoso. Ele reconhece a nós, imputa a nós a justiça de Cristo. Christ wears a beautiful white long robe of perfect righteousness which has no stain upon it. O Senhor Jesus Cristo, por assim dizer, ele veste esse manto longo, branco, perfeitamente limpo e sem mancha, que não contém nenhuma mácula, nenhum defeito. And this is given to us in justification. E é esse manto perfeito de justiça que é dado a nós em nossa justificação. The church is the bride of Christ. A igreja é a noiva de Cristo. As the psalmist puts it in Psalm 45, verses 13 and 14, the king's daughter is all glorious within. Her clothing is of wrought gold. She shall be brought into the king in raiment of needlework. Abra comigo o Salmo 45, o que nos é dito ali é que nos versos 13 e 14, toda formosura é a filha do rei no interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro, em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei, as virgens suas companheiras que a seguem serão trazidas à tua presença. This beautiful robe is the righteousness of Christ, with which we will be clothed as we are brought before God the judge. Essa linda vestidura da qual o salmista fala é a justiça de Cristo que é colocada sobre nós quando nós somos nele justificados. Our filthy rags are taken off us and we are clothed in this beautiful white garment. Os nossos trapos de imundícia são arrancados de nós e nós somos vestidos com esse lindo manto branco. Just as the sin of Adam was imputed to all those who descended from him by ordinary generation, so the righteousness of Christ is imputed to all those who believe in Jesus. Assim como o pecado de Adão foi imputado a todos nós que descendemos dele por geração ordinária, assim também a justiça de Cristo é imputada a todos os eleitos que creem em Jesus. A distinction is rightly drawn between the active and the passive obedience of Christ. E é correto nós fazermos então uma distinção entre a obediência ativa e passiva de Cristo. Christ's passive obedience is his humiliation and his sufferings. A obediência passiva de Cristo consiste nas suas humilhações e nos seus sofrimentos. They are part of his whole life from conception and birth, but come to a climax in his sufferings and death. Essa obediência passiva, ela ocupa toda a vida humana de Cristo, desde a sua concepção e o seu nascimento, mas ela chega ao seu clímax na cruz. As Romans 6:23 says, the wages of sin is death, and these wages were paid to Christ. Como Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte, e esse salário foi pago a Cristo.
Our sin was imputed to Christ, and he was punished in our place. O nosso pecado foi imputado a Cristo e então ele foi punido em nosso lugar. That's Christ's passive righteousness has been punished for us. Essa é a justiça passiva de Cristo, o fato de que ele foi punido por nós. But his active righteousness is his holy life. Mas a sua obediência ativa é a sua vida santa. He was tempted by Satan in all points, just as you and I, but he never sinned. Ele foi tentado por Satanás em todos os aspectos, assim como eu e você, mas ele nunca pecou. And that perfect life of Christ is imputed or reckoned to us. E essa vida perfeita de Cristo é então imputada ou atribuída a nós. That beautiful life of Christ earns for us heaven. Essa linda vida obediente de Cristo adquire os méritos da salvação e do céu para nós. Now we notice next in the Catechism that this righteousness of Christ imputed to us is received by faith alone. A última cláusula, então, da resposta do nosso catecismo é que essa justificação que é imputada a nós, ela é recebida pela fé somente. Faith has an important role in justification. A fé tem um papel importante na justificação. It's not the basis of our justification, but rather the instrument that receives and embraces the salvation which God gives. Essa fé, ela não é a base da nossa justificação, mas ela é um instrumento que recebe e abraça a salvação que Deus dá. Faith is the empty hand that receives the gift of salvation, the gift of justification. A fé é a mão vazia que é estendida para receber o dom da salvação e o dom da justificação. Faith is the alone instrument by which we lay hold of Christ for our justification. E a fé é o único instrumento pelo qual nós podemos nos lançar a Cristo para receber esse dom da justificação. It's worth also considering the Catechism's definition of faith. Também é importante nós levarmos em conta a resposta, a definição que o catecismo dá do que é fé. Question 86 asks, what is faith in Jesus Christ? A pergunta 86 do nosso catecismo pergunta o que é fé em Jesus Cristo. The answer is, faith in Jesus Christ is a saving grace whereby we receive and rest upon him alone for salvation, as he is offered to us in the gospel. A resposta então dessa pergunta é: fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Christ is to be preached to sinners. Cristo deve ser pregado, anunciado aos pecadores. He must be faithfully offered to all, freely offered to all in the preaching of the word. Cristo precisa ser fielmente e livremente oferecido a todos na pregação do Evangelho. The gospel is the good news of the Son of God, who became man, offered himself for us as a sacrifice to God, and atoned for our sins. O Evangelho são as boas notícias de como o Filho de Deus se fez homem por nós e se ofereceu a Deus como um sacrifício pelos pecados do seu povo. Christ died for us and rose again. Cristo morreu por nós e ressuscitou. He is the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Ele é o Cordeiro de Deus que leva sobre si o pecado do mundo. Faith then receives and rests upon Christ and Christ alone for salvation. Então a fé, ela recebe e repousa em Cristo e em Cristo somente para a sua salvação. So that leads us then to the ground or basis of our justification. Isso nos leva então a entender o fundamento ou a base da nossa justificação. The basis of our justification is, of course, the person and work of Christ. A base da nossa justificação, então, é obviamente a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo.
Some people think that the basis of our justification is faith. Algumas pessoas acreditam que a base da nossa justificação é a fé. They think that Christ died for every man and woman who ever lived or will live. Essas pessoas acreditam que Cristo morreu por todos os pecados, por todos os homens e por todas as mulheres que já viveram ou que ainda viverão. To them, the only difference between those who go to heaven and those who go to hell is faith. Para essas pessoas, a única diferença entre aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno é a fé. This makes faith the basis of our salvation. Só que isso torna a fé a base ou o fundamento da justificação. Paul stated in Romans 5 verse 1, "Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." Mas Paulo diz muito claramente lá em Romanos 5, verso 1, que nós somos então justificados pela fé e temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. So the peace we have with God is only through Jesus Christ. Então a paz que nós temos com Deus é exclusivamente por meio de Jesus Cristo. So the Lord Jesus Christ is the ground of our salvation. Então o Senhor Jesus é que é o fundamento da nossa justificação. Paul says in Ephesians 2 verses 8 and 9, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9, "Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie." We have no reason to boast. Nós não temos nenhuma razão de nos gloriar em nós mesmos. Faith is not a work that earns salvation. A fé não é uma obra que merece a salvação. It is by grace that we are saved. É pela graça que nós somos salvos. And this faith that we are given is freely given to us by God. E essa fé que recebe a salvação, ela é um dom dado livremente, gratuitamente, soberanamente por Deus. It actually says in that verse that faith is the gift of God. Está escrito aqui no nosso texto que a fé é um dom de Deus e que é pela graça que somos salvos. Faith gives that gift of faith to his elect for whom Christ has died, and it's only to them that he gives that gift of faith. Deus é quem dá esse dom da fé, essa dádiva da fé, apenas para os seus eleitos, porque em Cristo morreu, e Ele concede esse dom da fé a esses eleitos. Put in another way, it's not faith that saves us, but faith in Christ. Se nós podemos colocar de outra maneira, não é a fé que salva, mas fé em Cristo. In fact, it's not faith in Christ that saves us, but Christ who saves us by faith. Na verdade mesmo, não é a fé nem em Cristo que nos salva, mas Cristo que nos salva por meio da fé. So the question that every one of us must ask today is, do we have that faith in Christ? Então a pergunta que cada um de nós precisa responder agora pela manhã é, será que nós temos tal fé em Cristo? If you are putting your faith in Christ as your Savior, then you are saved for eternity. Se você tem colocado a sua fé em Cristo, então você está salvo por toda a eternidade. Now we have mentioned God's sovereignty in election and in Christ dying only for the elect. Nós já mencionamos a soberania de Deus na eleição e o fato de que Cristo morreu apenas pelos eleitos. Some people think that because of election, that takes away all human responsibility. Algumas pessoas acreditam que pelo fato de a Bíblia ensinar a doutrina da eleição, isso remove toda e qualquer responsabilidade humana. They think if Christ died only for the elect, then we have no gospel to preach to every man and woman. Essas pessoas acreditam que se Cristo morreu apenas pelos eleitos, então nós não temos nenhum evangelho para proclamar a todos os homens e todas as mulheres. Some, in fact, are against the free offer of the gospel and preaching Christ freely to all. Na verdade, existem até mesmo aqueles que são contra a livre oferta do evangelho e a verdade de que nós precisamos anunciar a Cristo e oferecê-lo a todos os homens. But Christ clearly taught, Mark 16, verses 15 and 16,
Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. Mas Cristo nos ensinou muito claramente lá em Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. The glad tidings concerning Christ's death and resurrection must be preached to everyone. As boas novas da morte e da ressurreição de Cristo devem ser pregadas a todos os homens. Christ must be freely offered and proclaimed to all. Cristo deve ser livremente oferecido e proclamado a todos. Everyone who believes and is baptized will be saved. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Some people think that if I'm unconverted and dead in trespasses and sins, then there's nothing I can do but just wait until God will act first. Algumas pessoas parecem acreditar que se eu não sou convertido e se eu estou morto em meus delitos e pecados, então não existe nada que eu possa fazer, exceto me sentar e esperar. They say if God wants to regenerate me, then he will do it. Elas dizem assim, se Deus quiser me regenerar e me justificar, Ele vai fazer isso. So they make an excuse out of election and total depravity for continuing on in their sin. Essas pessoas usam a doutrina da eleição e da depravação total para continuar suas vidas mergulhadas no pecado. But Scripture clearly lays the responsibility squarely upon the individual sinner. Mas a Escritura é clara em colocar o peso da responsabilidade sobre cada pecador individual. Paul said on Mars Hill to the assembled Greeks, Acts 17:30, God now commandeth all men everywhere to repent. Paulo diz isso, desafia aquela multidão que estava no Areópago de Atenas, e ele diz assim, Deus agora ordena a todos os homens que se arrependam. In Romans 10 and verses 11 to 13, he says, Whosoever believeth on him shall not be ashamed, for there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Em outro lugar, lá em Romanos 10, versos 11 a 13, ele diz o seguinte, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Everyone has a duty to repent and believe, and all who do believe are assured that they will certainly be saved. Todos os homens têm o dever de se arrepender e crer, e todos aqueles que de fato creem podem ter a certeza de que certamente serão salvos. The problem is that people don't want to be saved. O problema é que as pessoas não querem ser salvas. They hate God and His gospel. Eles odeiam a Deus e o seu evangelho. Anyone who wishes to be saved should take encouragement from the fact that they are desiring to be saved, because that shows that God is already working in them, making them willing. Toda pessoa que tem de fato o desejo de ser salvo deveria ser encorajada pelo fato de que, se ela deseja a salvação, é porque Deus já está operando na vida dessa pessoa e colocando nela esse desejo. So God's sovereignty doesn't take away from man's responsibility and duty to repent and believe. Então a soberania de Deus não remove de maneira alguma a responsabilidade de cada homem em se arrepender e crer. A further question, when is the individual justified? Uma outra pergunta que precisamos responder, quando é que um indivíduo é justificado? The hyper-Calvinists argue that the elect are justified in eternity. Os hipercalvinistas defendem que os eleitos são justificados na eternidade. It is, of course, true that they are justified in the plan of God, which foreordains everything that comes to pass. É claro que é verdade que nós somos justificados no plano de Deus e no seu decreto pelo qual Ele pré-ordenou tudo o que vai acontecer.
everything that happens is foreordained, but that is not actual justification. Todas as coisas que acontecem são pré-ordenadas por Deus, mas isso não é efetivamente a justificação. Others argue that men and women were justified when Christ rose from the dead. Existem outras pessoas que dizem que homens e mulheres foram justificados no momento em que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. There's one verse that seems to support this. Existe um verso na Bíblia que parece sugerir isso. Paul says in Romans 4, verses 24 and 25, "We believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification." Em Romanos 4, 24 e 25, Paulo diz que nós cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. But justification here means reconciliation. Mas aqui nesse verso, justificação significa reconciliação. The verse is simply presenting us with the basis for our justification. O que esse verso está mostrando a nós é qual é a base da nossa justificação. When Christ was raised from the dead, the Father showed that he had accepted the price that Christ had paid for our redemption. Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, aquilo mostrava que o Pai havia aceito o preço pago por ele pela nossa reconciliação. The atoning work of Christ was then completed. A obra da expiação de Cristo havia sido completada. There are plenty verses that make plain that our justification only takes place when we believe in Jesus. Existe uma multidão de escrituras que nos mostram que nós somos justificados no momento em que nós colocamos a nossa fé em Jesus. Remember Romans 5 verse 1, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Pense de novo em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. So we are justified when we believe and only when we believe. Então nós somos justificados quando nós cremos e somente quando nós cremos. Prior to our believing, we are children of wrath, even as others. Ephesians 2 verse 3. Antes da nossa fé, antes de nós crermos, nós somos filhos da ira, como Paulo diz em Efésios capítulo 2. So before we are justified, we're just like all other sinners. Então, antes de nós sermos justificados, nós somos como todos os demais pecadores. God is angry with us because of our sins, and we can be described as children of wrath. Deus está irado conosco por causa dos nossos pecados, e nós podemos ser corretamente descritos como filhos da ira. First comes effectual calling, and that is followed by regeneration when we're born again and brought to spiritual life. Então, primeiro vem o nosso chamado eficaz, e imediatamente a ele se segue a nossa regeneração, quando nós somos nascidos de novo e recebemos vida espiritual. Ephesians 2 verse 1, you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. Efésios 2:1 diz, ele vos deu vida a vós que estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Regeneration or spiritual resurrection is followed immediately by a response to the effectual call, which is repent and believe. Essa regeneração, então, é imediatamente seguida por uma resposta, uma reação ao chamado eficaz, que consiste em arrependimento e fé. The gift of faith and repentance is given, and immediately the sinner believes in Jesus. O dom da fé e do arrependimento é dado, e imediatamente o pecador crê em Jesus. So the moment the sinner believes in Jesus, he is justified. Então, no momento em que aquele pecador crê, ele é justificado. Now coming to the result of justification. Então, chega o resultado da justificação. The result of justification is peace with God. Being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. O resultado da justificação, nós vimos, é paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Psalm 7 verse 11 says God is angry with sinners every day. O Salmo 7, verso 11 diz que Deus está irado contra o ímpio todos os dias. And then in Romans 1 verse 18 we read, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness." E então em Romanos 1, verso 18, nós lemos que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. But the moment the sinner puts his trust in Jesus, his sins are pardoned, the wrath of God is removed, God is at peace with the sinner and in fact adopts him into his family. Mas no instante em que o pecador coloca a sua confiança em Jesus, os seus pecados são perdoados, a ira de Deus é removida, Deus está em paz com o pecador e, na verdade, Deus o adota para a sua família. Just as we are justified by faith, so we are adopted by faith. Assim como nós somos justificados pela fé, nós somos também adotados pela fé. Galatians 3 verse 26 says, "For you are the children of God by faith in Jesus Christ." Gálatas 3:26 diz: "Pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus." Romans 8 verse 15 says, "You have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father." Romanos 8:15 também diz: "Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai." There is one other matter that we must consider, and that is the place of works. Existe ainda um outro assunto que nós precisamos considerar e trata-se do lugar das obras na justificação. Paul states quite clearly in Romans 3:28, "Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law." Paulo afirma muito claramente em Romanos 3:28, "Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei." Justification is by faith alone. A justificação é pela fé somente. But James says, James 2 verse 24, "You see then how that by works a man is justified and not by faith only." Mas então lá em Tiago, capítulo 2, verso 24, nós lemos que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. So James seems to be arguing against justification by faith alone. Então talvez pareça que Tiago está argumentando contra a doutrina da justificação pela fé somente. He says in chapter 2 verses 20 and 21, "But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect?" Se você voltar no capítulo 2 de Tiago, para o verso 20, você vai ler: "Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou." Are Paul and James then in conflict? Será então que Paulo e Tiago estão em conflito? There cannot be any conflict in Scripture. Não é possível haver conflito ou contradição na Escritura. Actually, Paul and James are talking about two different things. Na verdade, Paulo e Tiago estão falando sobre duas coisas diferentes. Paul is talking about how we are initially and actually justified. Paulo está descrevendo como nós somos no início, de fato, justificados. That actual justification is by faith alone. Essa justificação efetiva é pela fé somente. But James is talking about how we show that we are justified. Mas Tiago está falando sobre como nós demonstramos que somos justificados. So James is talking about the ongoing life of the Christian following conversion. Então,
Tiago está lidando com a vida contínua do crente, a nossa vida cristã diária após a nossa conversão. So the true believer lives a transformed life, and that life manifests that they are justified. O que ele está ensinando é que um verdadeiro crente, alguém que tem fé, vive uma vida transformada, e essa vida que nós vivemos manifesta a nossa justificação. In James 2, verse 21, Abraham shows that he was a real man of God by works when he offered up Isaac his son upon the altar. Em Tiago 2:21, ele mostra que Abraão demonstrou que ele era um verdadeiro homem de Deus pelas obras, quando ele ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Another example is that of Rahab. Um outro exemplo que é dado aqui também é o exemplo de Raabe. James 2, verse 25, likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers and had sent them out another way. Veja em Tiago 2:25, ele diz, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? We are justified by faith alone, but the faith which justifies does not remain alone. Nós somos justificados pela fé somente, mas a fé que justifica nunca permanece somente ela. Saving faith will always result in a changed life. A fé salvadora sempre vai resultar numa vida transformada. If our faith is without works, that shows that it's not real faith at all. Se a nossa fé é sem obras, isso mostra que, na verdade, ela não é fé de modo nenhum. Some people think that they have faith, but it's no better than the faith of devils. Existem pessoas que têm fé, mas a fé dessas pessoas não é melhor do que a fé dos demônios. James chapter 2, verses 19 to 20, thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble, but wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead. Tiago diz isso no capítulo 2, versos 19 e 20. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? So Paul is talking about actual justification. Então Paulo está falando sobre a real justificação. The only basis of justification is the work of Christ on the cross. E a única base para essa justificação é a obra de Cristo na cruz. We cannot add to that work in any way. Nós não podemos adicionar nada de maneira nenhuma a essa obra. Our works must never be placed alongside the work of Christ. As nossas obras nunca devem ser colocadas ao lado da obra de Cristo. We have nothing to boast of. Nós não temos nada de que nos gloriar. So Paul was talking about actual justification, and James is talking about declarative justification. Então Paulo está falando sobre a real justificação, a justificação de fato, e Tiago está falando sobre a justificação declarativa. Once we have been justified, we show that our justification is real by the new and loving life that we live. Uma vez que nós tenhamos sido justificados, nós mostramos que a nossa justificação é real pela nossa nova maneira de viver e andar em amor. Paul actually refers to this when he writes to the Galatians 5, verse 6. O próprio Paulo se refere a isso também quando ele escreve aos Gálatas, em Gálatas 5:6. For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Ele diz, porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Saving faith, the faith which justifies, shows that it is real because it works by love. A fé salvadora, aquela fé que realmente justifica, mostra que ela é de verdade quando ela opera pelo amor. Paul said elsewhere in 2 Corinthians 5, verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things have passed away. Behold, all things are become new. Paulo diz em outro lugar, lá em 2 Coríntios 5,17, assim se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.
No one can believe savingly in Jesus Christ but someone who's born again. Ninguém pode crer de forma salvadora em Jesus Cristo, exceto aquele que nasceu de novo. The new birth brings a huge change in our lives. E esse novo nascimento traz uma enorme mudança em nossa vida. And our new life shows that we have been truly saved. Então essa nossa nova vida mostra que de fato nós somos salvos. Faith without this new life is dead. A fé sem essa novidade de vida está morta. So justifying faith, as James says, reveals itself in works. Então a fé que justifica, Tiago declara, se revela nas obras. So works are very important, not in meriting salvation, but in showing that we are already saved. Então as obras são muito importantes, não para nos fazer merecer a salvação, mas para mostrar e revelar que somos salvos. So as James says in James 2:26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Então, assim como Tiago diz lá no capítulo 2, verso 26, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. There's no room for antinomianism. Não existe espaço aqui para o antinomianismo. The law should be very important to the Christian. A lei deve ser muito importante para o cristão. The law first convinces us of our sin and our lost condition and need. A lei, em primeiro lugar, nos convence do nosso pecado, da nossa condição de perdição e da nossa necessidade. The law is our schoolmaster to bring us to Christ, where we as unworthy sinners are justified without works. A lei é então esse aio, esse pedagogo que nos conduz a Cristo, e então nós, pecadores indignos, somos justificados sem as obras. But then the law becomes the rule of life for the Christian. Mas então a lei se torna a regra de vida para o cristão. Jesus said, if you love me, keep my commandments, John 14:15. Jesus diz em João 14:15, se me amais, guardais os meus mandamentos. Those who feel that we've got no obligation to keep the law of God forget the strong words of Paul in Romans 6, verses 1 and 2. Aqueles que afirmam que nós não temos nenhuma necessidade ou obrigação de guardar a lei se esquecem das fortes palavras que Paulo diz em Romanos 6, versos 1 e 2. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? A born-again Christian is dead to sin and now loves Christ and so must do good works. Um cristão nascido de novo está morto para o pecado e ele agora ama a Cristo e por isso ele precisa fazer boas obras. Works are very important, as Paul says to Titus, let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. As nossas obras são muito importantes e Paulo diz isso lá em Tito, capítulo 3, verso 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. On the judgment day, we will be judged according to our works, as these works show that we are really justified. No dia do juízo, nós seremos julgados segundo as nossas obras, na medida em que essas obras demonstram que nós somos de fato justificados. This is made plain in Matthew's Gospel, chapter 25, and verses 34 to 36. Isso fica claro se você abrir comigo em Mateus capítulo 25, versos 34 a 36. There we have Christ the judge. He says, then shall the king say unto them on his right hand, come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from before the foundation of the world. For I was an hungered, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in, naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Nesses versos nós ouvimos a voz de Cristo, o juiz. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita,
Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. So does your justification show itself in a changed life? Então, a pergunta é, será que a sua justificação é manifesta em uma vida transformada? Are you concerned to do good works? Você é alguém que se preocupa em fazer boas obras? In conclusion, then, let us remind ourselves of the Catechism. What is justification? Justification is an act of God's free grace, wherein he pardoneth all our sins and accepteth us as righteous in his sight, only for the righteousness of Christ, imputed to us and received by faith alone. Em conclusão, então, lembremos-nos do catecismo. O que é justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos à sua vista, somente pela justiça de Cristo imputada a nós e recebida pela fé somente. Amen. Amém.